Bom dia, irmãos. おはようございます。Não sei o que está acontecendo, o pastor Edu, ultimamente, ele está muito ocupado com a missão que lhe cabe como presidente da nossa denominação. E hoje, novamente, tenho a oportunidade de estar trazendo a mensagem no primeiro domingo. 小谷先生がいろいろ忙しい働きをなさっているので、また、今日私が、御言葉を告げます。O tema que Deus me tem concedido para esta manhã é sobre o dom de Deus. 今日のメッセージのテーマは、神の賜物というテーマです。O texto no qual vamos nos basear encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 1. Timóteoの第2の手紙、第1章です。Nesta passagem, nós vemos o apóstolo Paulo falando com muito amor, dirigindo algumas palavras numa carta para o seu filho. Não é filho, digamos assim, de sangue, mas é um filho espiritual, muito querido de Paulo. この手紙の中では本当に優しい言葉があります。使徒パウロが、自分の子供みたいな、本当は実際の子ではないのですけど、信仰の、子供としていろいろなアドバイスをしています。E esta carta mostra a preocupação de Paulo pelo seu, vamos dizer assim, jovem, em quem ele deposita muita esperança no trabalho de propagar o Evangelho. テモテはパウロが本当に、福音を述べ伝えるための責任また希望を抱いている、若者です。その若者のために、心配していることをこの手紙に書いています。Da mesma forma, nós podemos imaginar o nosso Senhor Jesus Cristo preocupado com cada um de nós, para que também estejamos agindo de uma forma que venha agradar a Deus. パウロがテモテに心配しているように、私たちも神様が私たち一人一人に心配なさっている姿が、この手紙に見えます。E a coisa mais importante que Deus tem concedido a todos nós é o dom. Nós chamamos de dom de Deus. で、神様が私たちに、一番大切なものをくださっているものは何かと聞かれたら、それは本当は神の賜物というものです。Mas quando nós falamos o dom de Deus, há uma ideia muito vaga. Há muitas coisas que se podem considerar como dom de Deus. でも神の賜物と言っても本当にいろいろなものがあるから何を、言いたいのでしょうか。Eu creio que o maior dom, ou melhor, a maior dádiva que Deus tem nos proposto e está ao alcance de qualquer pessoa é a salvação. 私は、信じています。神様が私たちに一番大切なものをくださったのは救いです。A salvação, entre os inúmeros dons ou dádivas que Deus nos tem colocado na nossa vida, é a maior delas. 神様が、私たちに、くださったいろいろな賜物の中で一番、大切なものは、救いだと思います。Paulo considera que a salvação é um dom de Deus. Não é algo que está dentro de nós, é algo que Deus nos concede.
使徒パウロは救いが神様の賜物だと本当に信じています。私たちの中から私たちが信ずるものではなく、神様が救いをくださったのだから私たちは救われるのです。O próprio Senhor Jesus, naquele diálogo que ele teve com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, a mulher viera buscar água e se encontra com Jesus. E nesse diálogo, Jesus diz o seguinte: イエス様も、ある日、ヤコブの井戸のところである女と会ったときに、サマリアの女と会ったとき、そうおっしゃいました。Se conheceras o dom de Deus e se me pedir, né? Ele não diz se me pedir, mas se pedir aquele que pode te dar, eu te daria a água viva. Água viva significando salvação, transformação de vida. イエス様はこう言われました。もしあなたが神の賜物のことを知り、また水を飲ませてくれと言ったものが誰であるか知っていたならば、あなたの方から願い出て、その人から生ける水をもらったことであろう。生ける水というのは救いのことです。Com certeza, tanto Paulo como Jesus têm consciência de que a dádiva mais importante que Deus coloca à nossa disposição é a salvação. 確かに使徒パウロもイエス様も、神様が与えてくださったものからで一番、主なものは救いだと、そう考えていました。Fixando a nossa ideia de que a maior dádiva é a salvação, vamos imaginar agora de que outra forma o dom de Deus se manifesta na nossa vida. 救いが私たちの神様が与えられたもので一番主なものと考えながら他に神様の賜物のことを考えましょう。É conhecido também como dom de Deus a possibilidade que Deus tem nos concedido a todos nós de podermos usufruir, comer, gozar do fruto do nosso trabalho. 賜物としてそれは、神様が私たちの、働いて苦労して、いただいたもので、富で生きる、また食べる、そういう楽しむことをも神様の賜物だと書かれています。Esta passagem se encontra em Eclesiastes, capítulo 5. それは伝道の書の、5章に書いています。Então, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. 5章の19節です。Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. 伝道の書5章19節。また神はすべての人に富と宝とその楽しむ力を与え、またその分を取らせ、その労苦によって楽しみを得させられる。これが神の賜物である。Então, sem esquecer de que a dádiva principal é a nossa salvação, nós podemos ainda considerar o fato de podermos comer, beber, usufruir os bens que nós adquirimos através do trabalho, também é dom de Deus. 救いが私たちの主な賜物と忘れないで、この聖句には私たちが働いた、お金またそのもので食べれたり、楽しんだりすることも神様の賜物です。Isto significa que jamais devemos esquecer
de agradecer a vida que nós temos, os bens que nós possuímos, a saúde que nós gozamos. Tudo isto provém de Deus. そう思うと私たちが持っているもの、また、働き、また、健康、それをいつも神様に感謝しましょう。それは私たちのものではなく、神様が私たちに与えてくださっているのです。Isto nos leva a estarmos demonstrando diante de Deus a nossa gratidão por meio de uma oração, por mais simples que seja, no momento em que vamos tomar a refeição. その感謝の心はどうやって表すのでしょう。例えば、食事をとる前に神様この食事を与えてくださってありがとう。感謝の心で、シンプルな、祈りでもいいですけど、簡単な祈りでもいいですけど、そういう感謝した心を持ちましょう。Quando vamos iniciar a jornada do dia, pelo nosso trabalho, pelas nossas atividades, devemos lembrar, ó Deus, obrigado por este trabalho, obrigado por este emprego, obrigado por esta atividade, obrigado pela saúde que o Senhor tem me concedido. 朝起きたら働きに行く方もいるでしょうが、また家で何かする人もいるでしょう。そういう時、神様に働きを感謝し、また、その日々の生活のいろいろなものを感謝し、また健康であることも感謝いたしましょう。Agora vamos imaginar não em algo do presente, da nossa vida no momento, mas algo futuro, isto é, a vida eterna. 現在のことから出て未来のことを見ましょう。未来では私たちは永遠の命をいただきます。Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, Paulo diz o seguinte: ローマ人への手紙6章23節にこう使徒パウロは言っています。Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにおける永遠の命である。Aquilo que nos é prometido para além da nossa vida terrena é a vida eterna. 私たちにこのここで地上で生きる70年、80年以上に神様は私たちに永遠の命を約束してくださっています。E essa vida eterna é uma dádiva de Deus para todo aquele que teve o seu pecado perdoado pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. この永遠の命の約束は、罪をイエス様の血潮によって許された人たちにだけ約束されているのです。Então vejam, a dádiva de Deus não se resume em bens materiais, aquilo que ocorre hoje, mas também inclui o futuro, isto é, a vida eterna, depois da morte. 神様の賜物は今日のことだけを言っているのではありません。今日富、健康があるということもあるんですけど、未来のこと、永遠の命のことも関わるのです。No dia de Pentecoste, Pedro pregou para uma multidão. E quase 3.000 pessoas, diz o texto, se arrependeram. E perguntaram a Pedro: o que devemos fazer? ペンテコステの日にはペテロが3000人ほどの人たちに福音を述べ伝えました。その3000人の人たちは悔い改めてペテロに私たちは何したらいいのでしょうかと聞きました。A resposta de Pedro encontra-se em Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, verso 38. その答えは使徒行伝2章
38節に書かれています。Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. ペテロはこう答えられました。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。É algo que se realiza no presente momento. これは現在起こるものです。Aquela multidão, ouvindo a pregação de Pedro, se arrepende, aceita Jesus. E diz aqui o texto que naquele dia foram batizados quase 3.000 pessoas. この言葉によって、ペテロの言葉によって、3000人の人たちが悔い改め、イエス様を心に受け入れられました。で、バプテスマを受けました。E naquele dia, aquelas pessoas receberam o dom do Espírito Santo. で、あの日、3000人の方が聖霊の賜物をいただきました。Isto é algo que ocorre no momento, neste momento. Pode ocorrer a todos aqueles que buscarem, a todos aqueles que se arrependerem, a todos aqueles que demonstrarem o desejo de seguir o Senhor Jesus. É dado o Espírito Santo. これは、あの当時起こったこと、今日起こることもできます。また、神様に出会い、悔い改めて、神様を受け入れて、そしたら、聖霊の賜物を受けることができるのです。Então nós estamos agora falando em dons do Espírito Santo. De que maneira nós podemos verificar a forma ou as diversas formas do dom do Espírito Santo? 今度私たちは聖霊の賜物のことを言います。どういうふうにして私たちは、どういう聖霊の賜物を持っているか知ることができるのでしょう。Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele esclarece de uma forma bem clara. 使徒パウロはコリント人への手紙、第一の手紙、12章でそれを説明してくださいます。Então vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 12. コリント人への手紙の第一の手紙を開きましょう。Nesse capítulo, Paulo fala sobre a forma em que se manifesta o dom do Espírito Santo. 12節に、12章で、使徒パウロがどういうふうに、聖霊の賜物が現れるかと説明してくださっています。No versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada visando a fim proveitoso. 7節にこう書かれています。各自が御霊の現れを賜っているのは、全体の益になるためである。Para fim proveitoso. Esse ponto é importante. O dom do Espírito Santo é dado para cada pessoa com objetivo específico, determinado por Deus. 私たちは、御霊の、賜物をもらうのは、全体の益になるためである。それが、与えられる目的なのです。Muitas vezes nós pensamos que aquele que recebe o dom do Espírito Santo é alguém que assume uma posição especial dentro da comunidade. 私たちは時々、その御霊の賜物をもらう、いただく人は特別な、教会の中で特別な人がもらうのではないかと思うかもしれません。
Então, muitas vezes nós, de uma forma egoística, almejamos ou desejamos ou buscamos a manifestação do dom do Espírito Santo na nossa própria vida, de uma forma que nos destaque diante de todos. で、私たちは、私たちのためを思って、私も教会の中で立とう、いいくらいに上がろうと思って、聖霊の賜物を、求めることもあります。Houve uma pessoa que, vendo os discípulos realizarem milagres, decidiu pagar para receber aquele mesmo dom. 聖書にはある人が弟子たちのやる技を見ながら、その技をもらいたいと思って金を払ってでもその技をくださいというある人がいました。E naquele momento ele recebeu uma resposta dos discípulos: que esse dinheiro seja para a tua perdição. O dom de Deus, o dom do Espírito, não se compra, não está à venda. 弟子たちはこう答えました。このお金はあなたの悪い道のために使いなさい。神様の賜物は、金では買えませんと言いました。Então, o dom de Deus, o dom do Espírito Santo é concedido a cada pessoa para um fim proveitoso. Certamente não é para si, mas para a comunidade. 聖霊の賜物は、各一人一人に与えられ、全体の益になるために与えられます。Então, prosseguindo nesse texto aqui, do capítulo 12, nós verificamos aqui várias formas ou vários fins descritos. で、この、テキストを続きますと、いろいろな賜物が名乗られています。No versículo 8, porque a é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられます。Outro, não é para a mesma pessoa, para outra pessoa é dado pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. 他の人には、よく見てください。同じ人ではなく他の人に、同じ御霊によって知識の言葉が与えられます。Assim procede. Ao outro, o mesmo Espírito, no mesmo Espírito, fé. また、他の人には同じ御霊によって信仰が与えられます。Ao outro, no mesmo Espírito, dons de curar. また、他の人には一つの御霊によって癒しの賜物が与えられます。A outro, operações de milagres. また他の人には力ある技。A outro, poder, a profecia. また他の人には予言。A outro, discernimento de espíritos. また他の人には霊を見分ける力。A variedade de línguas. また他の人には種々の異言。A outro, capacidade para interpretá-las. また他の人には異言を解く力。Então nós percebemos aqui que existem diversas formas de manifestação do Espírito Santo. こういうふうに、聖霊の御霊は私たちにいろいろな、方面で現れます。Então, é dado a cada pessoa individualmente. その聖霊の賜物は私たち個人個人に与えられます。Agora, é interessante observar que esse tipo de manifestação não está à escolha de cada pessoa. ここで書かれている私たちがこの賜物を選ぼうとして求める、そういうふうに書いているのではないのです。
Com certeza, nessa relação de 9 formas de manifestação, alguém vai identificar, esse é o melhor dom, eu gostaria de ter este dom. この9つの、御霊の聖霊の賜物に関して、私にはこれが一番適しているわと思うかもしれません。E com certeza, essa pessoa vai pedir a Deus, conceda para mim este tipo de dom do Espírito. で、神様に、この、賜物を私に与えてくださいと祈るかもしれません。E alguém pode pensar, não, se eu vou pedir com fé, com força, com poder, ele vai me conceder. ある人は、私が、ある賜物を本当に深い信仰を持って、力を尽くして、神に頼んだら、私は、もらうかもしれません、と思うかもしれません。Talvez eu ore com jejum, com momentos de oração fervoroso, com certeza Deus vai me conceder. 私は何も食べないで祈ってばっかり、そうしたら神様が与えてくださるかしら。Mas vejam o versículo 11. でも11節をご覧になってください。Mas só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada individualmente. すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。A escolha do dom não depende de nós. É do Espírito Santo. 私たちが賜物を選ぶのではなく、誰が選ぶかというと、選ぶのは、聖霊なのです。Há propósito de Deus para cada pessoa. 神様は私たちの人生にもある目的を持っています。E de acordo com esse propósito, o Espírito Santo é concedido o dom do Espírito Santo para essa pessoa. で、その人生の目的によって、聖霊は私たちにその目的に適切している賜物を与えてくださるのです。Então nós percebemos que a questão fundamental a respeito do dom do Espírito Santo não é nós buscarmos, escolhermos o que nós queremos, mas é nos colocarmos à disposição de Deus. 聖霊の賜物によって、どれが私たちに一番適して、それを選ぶのが一番大切ではなく、私たちが神様の、働きのために私たちが、人生を委ねることが大切なのです。Nós lemos agora há pouco, numa passagem aqui atrás, que o dom do Espírito Santo é dado a cada pessoa para um fim proveitoso. 私たちはこの前に、聖霊の賜物は全体の益のために与えられると読みました。Então, não é para o nosso próprio benefício, mas é para o todo. 私たちが益になるためではないのです。教会あるい全体の人たちが、恵まれるためなのです。Pedro, ele percebeu exatamente esse ponto básico. E na primeira carta de Pedro, capítulo 4, ele diz o seguinte. ペテロはその、根本な、点にを取りました。ですから、ペテロの第一の手紙4章にこう書かれています。Então, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ペテロの第一の手紙4章10節に書いています。Servi uns aos outros, cada conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. あなた方はそれぞれ賜物をいただいているのだから、神の様々な恵みの良き管理人として、
それをお互いのために役立てるべきである。Então aqui nós percebemos uma nova visão sobre o dom. Todos nós recebemos o dom. E temos que usar esse dom servindo uns aos outros. ここに新しく書いているのは、私たちは、聖霊の賜物をいただいています。それを、お互いにのために役立てるために使いましょう。Na medida em que eu me disponho, eu me proponho a servir aos outros, neste ato, Deus nos concede o dom necessário. 私たちが他の人を奉仕する、そういう心を持つときに、神様は私たちに、聖霊の賜物をくださるのです。Então nós percebemos nessa passagem que o dom que Deus dispõe a todos nós, ao nosso alcance, Ele dá liberalmente a cada pessoa. Mas é necessário que nós apresentemos inicialmente a nossa disposição de usar o dom que Ele nos concede. 神様は私たちにの賜物をあげたいという気持ちは本当にあります。でも、それを、いただくためには、私たちその賜物を受け取って、他の人のために使いたいという、その心が必要なのです。E conforme diz Pedro, cada deve usar esse dom, servindo uns aos outros como bons dispenseiros de Deus. Quer dizer, Deus nos concedeu algo e nós devemos usar isto para o bem de todos, para o bem de tudo aquilo que Deus tem proposto em nossas vidas. 神様、ペテロは私たちはそのいただいた賜物を、使って神様の様々な恵みの良き管理人としてお互いに、役立てるべきと書いています。E nesse sentido, Paulo, ele é um pouco mais específico. Ele estabelece em que condições cada pessoa deve utilizar, se empenhar no uso do dom que Deus lhe concedeu. で、そういうふうに、パウロはローマ人への手紙で、どういうふうに、私たちが聖霊の賜物を使えばいいのかと書いています。Vamos abrir Romanos 12. ローマ人への手紙12章を開きましょう。Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. 12章の6節から8節まで読みましょう。Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. このように私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、信仰の程度に応じて預言をし、Profecia segundo a proporção da fé. 預言であるならば、信仰の程度に応じて預言をすることです。É comum, muitas vezes, nós buscarmos profecias. 私たちは、よく預言を求めている人を見ます。E muitas vezes as profecias não são segundo a fé que a pessoa tenha, mas excede a fé da própria pessoa. E começa então a imaginar, começa a criar, começa a inventar profecias. 預言をなさる方は、自分の信仰の程度に応じて預言するのではなく、その信仰以上に、預言をし、ですから、あるいは、考えすぎ、また、想像し
しすぎると、危険があるのです。É do conhecimento de todos nós que esses excessos de profecias muitas vezes desviam da verdadeira fé, do caminho de Deus. で、そういう、予言、多すぎる予言が出てくると、本当の信仰からいろいろな人が去っていくのを見ることがあります。Então não é uma profecia que se baseia na fé, é uma profecia que a pessoa cria, imagina. それは信仰によった予言ではなく、ある人が想像された、予言になってしまったのです。Sem ministério, dediquemo-nos ao ministério. 奉仕であれば、奉仕をし、ポルトガル語では、心を尽くしてという、のが書いています。Então, se é ministério, nós temos que nos dedicar ao ministério e não se diversificar. Mas aquele ministério que foi concedido, devemos estar então dedicados especificamente para isso. 奉仕であれば奉仕をし、奉仕をしながらいろいろなことを、あるいはこれ、そうではなく奉仕をしなさいって告げられたならば、それだけを、全うしましょう。O que ensina, esmere-se no fazê-lo. また、教えるものであれば教え。Bom, eu fui professor durante 34 anos e confesso, havia aulas que a gente preparava com gosto e a gente dava aula, mas havia também ocasiões que a gente enchia a linguiça. 私は34年間教授をしました。ある時には本当に、一生懸命の、授業を、しましたけど、ある時にはもう疲れ果てて、チャランポランな授業がありました。Então diz aqui, quem ensina, esmere-se no ensino. 教えるものは本当に心を尽くして教えましょう。O que exorta, faça-o com dedicação. 勧めをするものであれば勧め。Exortar é algo importante, porque nós vamos transmitir para uma determinada pessoa que esteja desanimada, que esteja desorientada, e nós precisamos realmente transmitir algo importante no cerne, no coração da pessoa, de modo a moldar a pessoa. 勧めということは本当に大切なことです。相手は、落ち込んでいるかもしれません。また、間違っている方向に歩いています。私たちの、進めるときには、私たちの言葉が、相手の、一番大事な心のところに当たらなければいけないのです。Fala-se muito no discipulado, quer dizer, discipular uma pessoa significa caminhar junto, enfrentar a situação junto. Então, nesse sentido, exige uma dedicação de quem vai exortar. 私たちはよく弟子を作るとか言います。それは、弟子を作るというのは一緒に歩むことです。嬉しいとき、また辛いとき。だから、弟子を作るというのは本当に、時間をかけなければいけないし、また、その相手のために、いろいろ、優しくしてあげなければならないのです。O que contribui com liberalidade. 寄付するものは惜しみなく寄付しましょう。Muitas vezes, quando nós vamos contribuir, nós costumamos fazer uma contabilidade, né? Bom, eu tenho tanto, se eu der isto, vai me faltar. Então, eu vou dar menos, que aí eu vou estar tranquilo.
A gente faz uma contabilidade na hora de contribuir. 私たちは寄付するときには、これをあげたら、祝辞が足らなくなる。では、ちょっと寄付を減らしましょう。いつも寄付するときには私たちは、頭で計算をします。E aqui diz com liberalidade, quer dizer, não esteja limitando o que você vai doar. Se você vai contribuir, está com espírito de contribuição, que seja feita com toda a liberalidade. で、ここには寄付するものは惜しみなく寄付しましょうと書いているのです。Lembrando em contribuição, hoje, primeiro domingo, a oferta será dedicada para obras missionárias. で、今日の、寄付といえば、今日は、宣教の働きのために、会場献金が寄付されます。Nós temos notícias de que o missionário Beto Tavares está indo para a Itália e está contando com a ajuda da nossa igreja. イタリアに行くある宣教師が私たちの援助を求めているということを知っています。Temos um missionário na Índia, na China, e temos também os nossos irmãos lá no Japão. 私たちはインド、また中国、また日本で働きをなさっている、宣教師たちがいます。E a decisão tomada na diretoria foi de que a oferta do primeiro domingo seria dedicada para missões. で、役員会では、第一日曜日の会場献金が、その宣教師たちに、寄付されるということが決心されました。Então, nesse momento, o nosso espírito deve ser: aquilo que eu contribuir vai ajudar o missionário, vai ajudar a obra do Senhor. Deve ser pensado desta forma, e não na forma o que vai me faltar. 私たちがそういう寄付するときには、これは宣教師たちを助けてあげる。また、神様の働きがもっと、できる。そういう考えをしましょう。そう考えて、元の先のほどの、これあげたら私に足りなくなる。そういう考えはやめましょう。O que preside com diligência? 指導する者は熱心に指導し、Quem preside um grupo tem que se dedicar. Por quê? Porque da ação do que preside, toda vamos dizer, a sociedade que ele está presidindo vai estar seguindo os seus passos. 指導する方はいろいろな人がその後をついてくるので、熱心に、指導しなければいけません。Ele é o líder. その人はリーダーです。Então ele precisa ter exemplos para serem seguidos pelos demais. ですから、リーダーですから、後ろに来る人たちの模範とならなければいけません。E quem exerce misericórdia com alegria. 慈善をする者は心よく慈善をすべきである。Sobre misericórdia, ontem me encontrei com o Mário Koga e a Edna, voltaram do Japão, da viagem que ele fez, e eles nos contaram alguma coisa sobre o que ele viu no Japão. 慈善に関して昨日私は、古賀マリアさんとエズナさんに会ってきました。で、彼らは日本で見たことを話してくださいました。E aquilo que nós temos ouvido através de jornais, etc., notícias, eles confirmaram, é verdade. Muitas pessoas perderam emprego. 新聞やらテレビで見ることが実際に起こっていると言ってくださいました。多くの人たちが失業しています。Eles não têm nenhuma garantia. Então, são simplesmente dispensados. A partir de amanhã você não precisa vir mais.
多くの会社では、明日からはもう来なくてもいいですと辞めさせられるのです。Isso porque a maioria é contratado através de empreiteiras. それは、誰かが間に立って雇ってくださるからそう起こるのです。Aqueles que têm vamos dizer assim, uma contratação pela empresa, eles têm um aviso prévio. Então tem um prazo ainda para se cumprir. 会社から直接雇われた人は、何日間と、先に、誰かが言って辞めさせるのです。辞めてもまだ1ヶ月とか働くのです。Mas aqueles que estão trabalhando através da empreiteira são dispensados e desalojados. Não tem mais onde ficar. 誰かが間に立って雇われている人は、その次の日にもう辞めさせられて、その、会社の寮から追い出されるのです。E eu ouvi também uma pessoa contar que muitas vezes a pessoa que perdeu o emprego sai para buscar o trabalho em outro lugar, mas quando volta, o apartamento está fechado. 私も聞いた話なのですけど、辞めさせられた人が、働きを探しに行って家に戻るとその家がもう入れなくなっている状態になるのです。Essa é a situação que tem ocorrido lá no Japão. こういう状態が今日本で起こっているそうです。Mas o próprio Mário nos contou que há nessa circunstância muitas pessoas sendo abrigadas, sendo recebidas em casas de pessoas. Muitas igrejas estão abrindo suas portas para ajudar essas pessoas. で、そういう状態の中でいろいろな人が自分の家を開けて、そう失業された家のない人たちを受け入れて、また教会もそういう働きをなさっているそうです。Então, esse é trabalho de misericórdia que deve ser feito com alegria. こういう働きが慈善の働きです。こういう働きは喜びを持って、しましょう。Então, nesta passagem que nós lemos agora, Paulo mostra de que maneira cada um deve se dedicar ao dom que recebeu de Deus. この聖句を通して私たちはいただいた賜物をどうやって、相手のために尽くすべきかと書いています。Voltemos à segunda epístola de Timóteo, capítulo 1. テモテの第2の手紙に戻りましょう。No versículo 6. 6節をご覧になってください。Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. こういうわけであなたに注意したい。私の暗書によってうちにいただいた神の賜物を再び燃え立たせなさい。Reavives o dom que há em ti. 再びあなたに与えられた賜物を燃え立たせなさい。Muitas pessoas dizem, eu ainda não identifiquei o meu dom. 多くの人が、私はどういう賜物を持っているか知りません。Quando eu descobrir, eu vou usar. 私がそれを悟ったら、相手のために使います。Com certeza nunca vai descobrir. そういう態度を取った人は多分、それを悟ることができないと思います。Em nossa volta há muitas obras, muitos serviços a serem executados. 私たちの、周りにはいろいろな神様に対する、報酬がなさることができます。À medida que eu me dedico a esta realização, de ajudar, de servir, o dom virá. 私がその働きを奉仕に、加わるによって賜物が与えられるのです。Então, a questão não é descobrir o dom que Deus me deu, mas é
colocar-me à disposição de Deus, como disse Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. 私たちは、どういう賜物を持っているか見分けるのではなく、イザヤのように、私はここにいます。あなたの、技のために私を使ってください。そういう心が必要なのです。Se nós nos colocarmos à disposição de Deus, com certeza o dom específico necessário para aquela tarefa será concedido por Deus. もし私たちが神様の、働きのために、私はここにいますよ、神様と言われば、神様は私たちが、その働きを果たすために必要な賜物を与えてくださいます。Então não é importante descobrir o dom que Deus me deu, mas é me colocar à disposição de Deus, e para aquele serviço que Deus nos colocar, Ele vai nos dar o dom necessário. 私たちは神様にどういう働きに、するかが、それを見分けることが必要なのです。それを見分けたら神様が賜物を与えてくださいます。Estamos iniciando este ano, é o primeiro domingo, primeiro dia de fevereiro. Vamos nos dispor, Senhor, aqui estou, usa-me. E com certeza Deus vai nos capacitar, vai nos conceder o dom necessário. 私たちは2月の初めの日曜日にいます。まだ年の初めです。神様、私はあなたの働きに、ここにいます。そういう心を持ったならば、神様が賜物を、その働きを尽くすために、果たすために、適切な賜物を与えてくださいます。Oremos. 祈りましょう。Pai, graças te damos pela tua palavra, com que nos instruíste a cada um de nós. Agora nós sabemos que há diversidades de dons, mas é um só Espírito que nos concede esses dons. E também há diversidade de serviços, mas é um só Senhor que nos conduz para a realização desses serviços. E neste momento, ó Pai, nós nos colocamos à disposição do Teu propósito. Usa-nos, ó Deus, a cada um de nós. Antes de estarmos pesquisando qual é o dom que nós temos, o importante é a nossa disposição de estarmos servindo a Ti. Como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. É esta palavra que o Senhor quer ouvir de cada um de nós. Permita-nos, ó Deus, que neste ato, cada um de nós aqui presentes, estejamos dispostos a servir a Ti, a sermos instrumentos nas Tuas mãos. E com certeza, o Senhor nos usará cada um de nós. E os talentos que o Senhor colocar à nossa disposição, nós devemos estar utilizando para que em todas as coisas o Teu nome venha a ser glorificado. É por isso que nós pedimos, ó Pai, que Tu estejas conduzindo cada um de nós segundo o Teu propósito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.